Glória a Deus. Cumprimento a amada do Senhor com a santa paz de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no tema da campanha, Jeremias capítulo 30, apenas versículo 17, parte A. Jeremias 30, versículo 17, parte A do versículo. Só você que puder e quiser, diz assim para pelo menos uma pessoa: que bom que você veio. Glória a Deus, como é bom poder estar na presença do Senhor. Jeremias, capítulo 30, versículo 17, parte A do versículo, somente a primeira parte. Quem encontrou, diz: eu achei. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas, diz o Senhor. Pode tomar assento, glorificando e bendizendo o nome do Todo-Poderoso nessa noite. Meus irmãos, nesse texto sagrado, o Senhor, Ele faz a promessa de restaurar a saúde do seu povo. Ele faz aqui a promessa de curar as chagas do seu povo. E esta, dentre muitas outras promessas, se trata de uma grande promessa da Bíblia Sagrada. E nós bem sabemos que a promessa feita por Deus no tempo oportuno, no tempo de Deus, ela será cumprida, e nós cremos neste poder. Nós bem sabemos que é desta maneira que funciona, e nós bem sabemos que a obra que Deus faz através de suas promessas não é uma obra feita pela metade, é uma obra que ela é concluída por completo na minha e na tua vida, como grandes acontecimentos relatados na Bíblia Sagrada. Nos dias atuais, nós temos testemunhos vivos de grandes feitos do Senhor nessa área de cura, de restauração na vida de muitos e nas nossas vidas também. E é por isso que nós devemos confiar, é por isso que nós devemos crer, porque nós sabemos muito bem que esta graça, esta promessa no tempo de Deus, se ela ainda não nos alcançou, ela vai nos alcançar. E é uma promessa que ela vem de forma completa, ela abrange, ela engloba todas as áreas das nossas vidas, porque o Senhor é perfeito e Ele sabe que em todas as áreas nós necessitamos de que Ele venha a agir ao nosso favor, para que nós sejamos vencedor das causas a qual nós estamos envolvidos. Então o Senhor, Ele nos alcança na parte física, na parte mental, em todas as partes que nós necessitarmos, Ele vai nos alcançar. E quando Ele nos alcança de uma forma sobrenatural, uma forma que Ele já viu que há uma necessidade, e é por isso que quando Ele nos alcança, Ele nos melhora, Ele nos cura, Ele nos traz força, Ele nos traz vigor, e não é um vigor repentino, não é um vigor que vai terminar, não é um vigor de forma pequena, é um vigor de forma plena, e é por isso que nós conseguimos chegar aqui nos dias de hoje, por causa dessa força e desse vigor que o nosso Senhor traz aos nossos corações e às nossas vidas no tempo atual. A Organização Mundial da Saúde, ela define a saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E é isso que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Restauração, que é o tema desta campanha, no dicionário e na Bíblia Sagrada, ele significa restabelecer, recuperar, reconstituir, reparar, renovar, reaver, readquirir, refazer, limpar, consertar, devolver a alguém ou a algo ao seu estado original, restabelecer a uma
condição de plenitude. Ou seja, nós ou alguma coisa nossa sofre algum dano e nós não conseguimos melhorar, consertar, reaver, para que volte à sua condição normal, é onde o Senhor vai entrar na minha e na tua vida e vai fazer de uma forma perfeita, de uma forma grande, de uma forma completa, para que nós venhamos a nos alegrar e glorificar o nome dEle por aquilo que Ele fez e somente Ele poderia fazer por cada um de nós, igreja do Senhor. Muitas vezes, nós precisamos de algo, seja em que área for, também na área de restauração, e nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, não vemos saída, não vemos ninguém para nos ajudar. Em algumas situações nós pensamos até mesmo que tudo está perdido, porque isso é do ser humano. Muitas vezes a nossa fé, ela não vai estar abalada, a nossa fé ela é aperfeiçoada, a nossa fé ela é engrandecida, a nossa fé foi tornada pelo próprio Deus, através do Espírito Santo, uma fé inabalável. Mas por sermos ser humano, fraco, pecador, tem momentos nas nossas vidas que a nossa fé realmente não está como deveria estar. E então nós olhamos a situação e pensamos que não tem mais jeito. E o Senhor, Ele vai estar em todas as causas. Por que não lembrar aqui, nesse tema de restauração, daquilo que aconteceu na vida de Jó, que perdeu tudo, mas Deus, de uma maneira sobrenatural, restituiu na vida de Jó, como nós sabemos que Ele restitui na vida de muitos. Jó, ele foi restaurado por completo. Deus não fez pela metade, porque Deus não faz pela metade. Deus faz a sua obra por completo. Agora, a história de Jó, ela nos mostra que antes de Deus restaurar, restituir na sua vida por completo, ele passou por situações muito difíceis. A enfermidade, a perda de filhos, de bens, de tudo aquilo que ele tinha, aquela doença. Um certo momento, Jó não tinha ninguém, ele tinha um pedacinho de caco de telha para coçar as suas feridas. Os próprios amigos, Jó, qual é o seu pecado? Pessoas que poderiam estar dobrando o seu joelho, levando uma palavra de apoio, mas estava com desconfiança, porque ele estava naquela situação. Fala logo qual é o seu pecado. A sua própria mulher abandona este Deus e morre, mas Jó não adorava pelo que Deus fazia. E este é um grande exemplo para nós nos dias atuais, porque nós queremos ser restaurados, mas em alguns momentos nós queremos adorar pelo que Ele vier a fazer. Nós devemos adorar pelo que Ele é, pela sua grandeza, soberania, não pelo que Ele faz. É claro que nós precisamos do teu agir, em algum momento Ele vai ter que fazer algo na minha e na tua vida por causa da necessidade, e Ele conhece a minha e a tua necessidade. É por isso que Ele tem restaurado no meio do povo nos dias atuais, igreja do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus perfeito. Então Jó, ele foi muito abençoado, mas ele passou por tempo de sofrimento, ele passou por tempo de dor, ele passou por aflição, por angústia, por agonia, ele teve solidão, porque as pessoas abandonam mesmo. Nos dias de hoje é assim que funciona também. Quando está tudo bem com você, a sua situação financeira está boa, a sua saúde está boa, você está rodeado de pessoas, vai ter pessoa te elogiando, vai ter pessoa querendo te carregar nos braços, vai ter pessoa te dando tapinha nas costas, mas quando a sua situação, principalmente na área financeira, na área de saúde, necessita de um agir de Deus, as pessoas saem um para um lado, outro para o outro, te larga só. Mas entenda uma coisa, não se importe com isso, porque o Deus Todo-Poderoso lá do alto, Ele está te vendo, Ele conhece a sua situação, a tua causa, e no momento certo vai ter restauração, igreja do Senhor. Basta você crer no poder sobrenatural do Senhor. Paulo, na sua transformação, na sua restauração, nós sabemos que não foi nada fácil, aquele grande agir de Deus. A Bíblia relata que ele teve um grande encontro com o Senhor Jesus, no caminho de uma cidade, no caminho de Damasco. E
antes dele ser transformado, liberto, restaurado, ele ficou até mesmo sem enxergar o processo que vai acontecer na minha e na tua vida, para que a gente venha ser restaurado pelo Senhor e ser colocado no lugar onde o Senhor quer que nós estejamos, dentro da situação que Deus preparou para nós, vivendo o propósito de Deus nas nossas vidas, permanecendo no centro da vontade de Deus. Nós vamos passar por muitas coisas também, igreja do Senhor. Então, o apóstolo Paulo, nos dias de hoje, é bastante conhecido, escritor de praticamente metade do Novo Testamento. Mas quando nós olhamos como tudo começou, nós nos alegramos, porque alguém que era perdido, alguém que estava no caminho de Damasco, seguindo para uma cidade, para perseguir, para prender, para maltratar, para matar o povo de Deus, recebe esse encontro. Se nós olharmos nos dias atuais, alguém nessa condição nós queremos desfazer, desprezar, apontar, julgar, mas Deus olha diferente, e através deste grande encontro, foi levantado uma pessoa para escrever cartas, para alcançar os corações e salvar nos dias atuais, igreja do Senhor. Deus não está olhando como o homem olha. Talvez você tenha um filho, uma filha, um marido, uma esposa, um ente querido, alguém numa situação difícil, que todos já declararam que não tem mais jeito, que é uma vida falida, que é perdição eterna. Deus do alto está vendo diferente, e Deus tem poder para restaurar. Quando alguém está apontando e julgando, Deus está dizendo o seguinte: esse aí vai cantar no coral da igreja, esse aí vai impor a mão sobre o enfermo, e o enfermo vai ser curado, esse aí eu vou restaurar, vai pregar a minha palavra, e vidas serão alcançadas para o reino, igreja. Esse é o poder da palavra, esse é o poder de Deus. Quando ninguém acredita, quando ninguém dá crédito, o Senhor muda a história. Existe um processo, e você vai ter que passar por esse processo para viver o propósito de Deus na tua vida. Não tem como escapar desse processo. E o processo muitas vezes é doloroso. Eu sei que quando eu estou falando aqui, porque o Espírito Santo de Deus me mostra isso, alguém está passando um filme aí na cabeça, no coração, está sentindo o processo que está passando, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: esse processo vai acabar e você vai entrar no propósito do Senhor. Creia no poder da palavra. Não tem como falar nesse tema de restauração e não lembrar de Pedro. E para lembrar de Pedro, é normal a gente lembrar de quando Jesus ainda escolhia os seus discípulos. E Pedro, um pescador profissional, foi derrotado numa noite, mesmo sabendo tudo sobre a pesca. Era um profissional, vivia da pesca. Entendeu que naquela noite seria uma noite boa para realizar o seu trabalho, mas voltou com os barcos vazios, com uma tristeza no coração, com um cansaço físico, com uma frustração muito grande. E a Bíblia diz que quando ele estava se preparando para ir para casa, para descansar, lavando as redes, para guardar, porque normalmente quando você tem um instrumento de trabalho e você está lavando, é porque você encerrou o trabalho, já desistiu e vai guardar aquela ferramenta. Era o que Pedro estava fazendo, porque já tinha ficado a noite toda e nada tinha apanhado. Então Jesus chega ali. E o interessante nesta palavra, que eu quero que a igreja do Senhor entenda, é a maneira perfeita do Senhor trabalhar. Por que nós falamos nos dias atuais que a prioridade é a palavra? Porque Jesus sabia o que tinha acontecido, mas Jesus não já mandou retornar para o mar alto para fazer aquele milagre a qual Jesus iria fazer, porque sabia da necessidade daquele homem. Mas onde Jesus passava havia multidão, e o interessante é que aquela multidão estava sedenta em ouvir a palavra genuína. Então, o Senhor, numa estratégia maravilhosa, ele pede a Pedro para afastar o barco um pouco, para ele ficar numa posição melhor para pregar a palavra
que faria toda a diferença na vida daquelas pessoas e principalmente na vida de Pedro, porque o que convenceu Pedro a se arrepender não foi por causa daquele milagre, foi a palavra que foi plantada no coração, porque é a palavra que tem esse poder. Milagre é bom demais, quem não quer receber um milagre? Quantas pessoas não já estão muitas vezes aí no hospital desenganado, eles estão necessitando de um milagre para sair daquela situação. Quantas e quantas pessoas já receberam um milagre e vão glorificar a Deus, e o Senhor é perfeito, Ele faz milagre porque Ele sabe da necessidade, mas o próprio Senhor, Ele sabe que a palavra é muito maior que qualquer coisa. É por isso que quando um milagre é feito, os anjos não estão lá no céu festejando, mas quando uma alma se arrepende, se entrega a Jesus, aí tem festa no céu, tem festa na terra. Então o poder da restauração do Senhor é algo sobrenatural. Então esse acontecimento aqui, nós todos, eu não estou aqui apontando ninguém, nem querendo julgar de forma alguma, porque já é um costume nosso de falar sobre Pedro, falar sobre a pesca maravilhosa, sobre esse grande milagre, porque isso está nos nossos corações, e quando nós falamos sobre Pedro, nós falamos, mas o grande acontecimento aqui, foi quando Pedro volta com os barcos cheios, se aproxima de Jesus e diz, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Reconhecimento, igreja do Senhor, renúncia, arrependimento, perdão, isso gera a igreja do Senhor. Caminho difícil, isso gera a igreja do Senhor. Porta estreita, isso gera a igreja do Senhor. Ruas de ouro, mansão celeste, glória eterna, eternidade com Jesus é o que isso vai gerar. Então o grande acontecimento nesta palavra é esta restauração de dentro para fora, igreja do Senhor. E é essa restauração que nós queremos alcançar nos dias atuais. Mas nós precisamos entender que para alcançar nós vamos ter que passar por essa peleja. Nós vamos estar dentro deste processo, no meio da tempestade. Não há outra forma, não há outro jeito, igreja do Senhor. Essa palavra é uma palavra muito bonita. Primeiro, Jesus pregou a palavra, depois Ele abençoou, depois Ele fez um milagre. E quantas vezes nós queremos como prioridade aquilo que nós precisamos, nós queremos a cura, e temos que querer mesmo, mas nós não podemos deixar o que é de mais precioso para todos nós, esta palavra poderosa. Porque não há outro jeito de eu chegar a uma cura, de eu ser restaurado, deixando de lado aquilo que Deus deixou de mais precioso. O Senhor foi preparar o lugar para todos nós. O Senhor passou por tudo que passou para nos dar posse da salvação eterna. E o Senhor é tão bom, tão perfeito, que Ele nos deixa o mapa do céu para estar um dia com Ele. E muitas vezes nós deixamos de lado isso aqui que é mais precioso para todos nós, a palavra santa e poderosa do nosso todo-poderoso Deus. Reconheça, se renda. É bem verdade que mais adiante, porque eu creio que ali, Jesus não estava só começando a escolher os seus discípulos naquele acontecimento, Ele estava começando o processo de restauração na vida de Pedro. Porque na vida de muitos de nós é assim. Quantas pessoas vêm, se entregam a Cristo, daqui a pouco está lá fora, não consegue permanecer, não consegue se firmar. Mas já começou o processo de restauração, como na vida de Pedro, ali havia começado o processo de restauração, porque ele já havia se arrependido e confessado que era um pecador. Mas mais adiante a Bíblia vai dizer que ele negou, sentou na mesa do escarnecedor. Mas a Bíblia vai relatar também que Pedro se arrependeu e chorou amargamente. O que vai nos tirar do céu não é o pecado, é a falta de arrependimento. E sem arrependimento não tem perdão, igreja do Senhor. Nós entramos num processo necessário nas nossas vidas, um processo de restauração. Se não tiver arrependimento, renúncia, reconhecimento, não vai ter perdão. O Senhor não vai operar, não vai acontecer. Você vai ficar do mesmo jeito, você vai ficar parado, estacionado, você não vai seguir adiante, igreja. Então permaneça. E a Bíblia vai dizer também
que após a ressurreição de Jesus Cristo, ele restaurou Pedro por completo. E como é grande a obra do Senhor. No momento mais difícil de Jesus, Pedro nega Jesus. Talvez teve medo porque estavam levando Jesus preso para ser crucificado. O ser humano, ele vai temer mesmo nesses momentos, porque andava com Jesus. Agora aquele que era a sua rocha, a sua fortaleza, está sendo levado. Ele se sentiu ali sozinho, teve medo, negou. Muitos poderiam olhar, ficar apontando e julgando, mas Jesus olha diferente. Quando Pedro se arrepende e chora amargamente, o Senhor vê isso. Então Jesus ressuscita e restaura Pedro por completo, delega poderes a Pedro para dar continuidade na obra que Jesus havia feito até ali, para que essa grande obra de cura, de milagre, de restauração permanecesse sendo feita, e ela permanece sendo feita em nome de Jesus até nos dias de hoje, igreja do Senhor. Se a gente for perguntar aqui na igreja, você tem um testemunho de restauração? Eu creio que a maioria, ou talvez todos, vão ter esse testemunho para dar. Todos aqui vão testificar da maravilha do Senhor, daquilo que o Senhor fez na sua vida. Agora, uma coisa é certa: quanto mais nós buscarmos esta palavra, quanto mais nós orarmos, as palavras, o sentimento que vai estar dentro de nós, vai ser agradável ao Senhor. As nossas atitudes serão agradáveis aos olhos de Jesus. A palavra que sair da nossa boca será uma palavra que vai agradar o coração do Senhor. Agora, quando nós nos afastamos desta palavra, quando nós oramos pouco, porque a correria do dia a dia é muito grande. Eu não posso porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer. Agora pensa uma coisa comigo aqui, igreja do Senhor. Quantas coisas você deixa de fazer por causa de trabalho, por causa às vezes até de uma enfermidade mais leve um pouco, e o culto. Você deixa de vir para um culto por causa de uma coisa, mas você faz outra coisa que talvez vai te forçar muito mais o seu físico, o seu espiritual, e você faz. Eu estou falando isso e serve para mim também. Porque nós precisamos de nos entregar mais naquilo que é precioso para nós. Nós precisamos de nos entregar mais na presença do Senhor. Eu não estou falando para você deixar de trabalhar. Você tem que trabalhar porque você tem suas despesas, você tem suas contas para pagar. E se você não pagar, Deus não vai aprovar. Mas é preciso organizar e tirar mais um pouco de tempo para o Senhor. Tem correria? Tem. Eu sei que tem muita gente que está aqui cansado hoje, mas veio. Uma coisa você pode ter certeza, vai valer a pena. Sabe por quê? Aqui nós não vamos ter descanso, não. Lá no alto nós vamos ter. Agora, quem quer descansar demais aqui, corre o risco de não ir descansar na glória eterna, igreja do Senhor. Quando Deus escolhe Moisés para tirar o povo do Egito e levar até a terra prometida, se você for analisar a grandeza do que Deus fez para aquele povo, e o povo murmurava, Deus fazia algo sobrenatural, o povo se alegrava naquele momento, bastava vir uma nova luta que a murmuração começava. Era nuvem de dia, para que o povo pudesse andar na sombra, coluna de fogo para aquecer o frio. A fome vinha, codorniz caía do céu, maná descia do céu. Dava sede, jorrava água da rocha. Mas bastava um pouquinho da peleja começar de novo, a murmuração começava. E Deus, mesmo fazendo tudo isso por aquele povo, Moisés subia ao monte para orar, buscar recursos para aquela gente. Quando descia, estavam lá embaixo adorando bezerro de ouro. Meus irmãos, nós precisamos olhar para a palavra para não cair nessas armadilhas de Satanás. Nós precisamos ter cuidado. Então, você que quer a restauração para alguém, entenda, esse processo ele deve começar aí dentro de você, não há outro jeito. Que moral eu tenho para dobrar o meu joelho e orar para Deus restaurar alguém,
se a minha vida está toda bagunçada, se eu não quero nem saber da presença do Senhor, se eu não quero ler mais a palavra, e quando eu falo, eu estou incluso nisso que eu estou falando, eu preciso ler muito mais do que eu leio. Eu não estou aqui para dar chicotada em ninguém, eu estou para falar o que Deus está falando. E eu falo com coragem, com autoridade, porque está indo para lá, mas está vindo para cá também. Eu não sou melhor do que ninguém aqui. O que eu estou falando para vocês, tomara que Deus faça com que vocês recebam esta palavra, porque vocês vão melhorar. E eu também quero receber, porque eu preciso melhorar a igreja do Senhor. Não adianta querer ser restaurado e largar as coisas de Deus de lado. Quer que um filho, uma filha, um esposo, uma esposa seja restaurado. Então pare de reclamar, pare de murmurar, pare de desobedecer, pare de apontar, pare de julgar. Pare de condenar as pessoas, pare de formar divisão, pare de criar contenda. Vem para a palavra, vem para Jesus, o Senhor está de braços abertos e quer te restaurar, igreja. Mas é preciso tomar uma posição. Creia no poder da palavra. Essa promessa é real. Essa promessa não foi feita para um povo e nós não recebemos essa promessa. Não, nós recebemos. Essa promessa é para mim, essa promessa é para você também, igreja. Porque o Senhor conhece as nossas necessidades. Agora tem uma coisa, não sai do comodismo, só quer descanso, não faz e critica quem faz. Como é que pode viver desse jeito e querer ser restaurado na presença do Senhor? Nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, mas insistimos em olhar o erro, a falha, o pecado do nosso irmão. Eu não sou melhor do que ninguém, você não é melhor do que ninguém. Olhe para dentro de você e receba a restauração que você precisa, igreja. Quer ser lavado, limpo, purificado, restaurado? Então arranque esse ego de dentro de você. Deixa de lado esse orgulho para que Deus possa entrar e trabalhar e fazer uma grande obra na tua vida, igreja do Senhor. Quer ser restaurado? Já sabe que a palavra restaura, mas rejeita o culto de ensino, não vem para a escola bíblica. Entenda uma coisa, nós precisamos nos apegar mais naquilo que Deus tem de melhor para todos nós, porque através desse melhor, Ele vai fazer o que nós precisamos. Então entenda uma coisa, não deixe de lado a palavra. Entenda uma coisa, sabe o que nós precisamos? Não sei se todos aqui, mas a maioria, que nós estamos vivendo o tempo da modernidade, nós estamos vivendo o tempo de redes sociais, e isso atrai muito, porque eu falo com autoridade para vocês, porque algumas vezes, eu já fiquei 1 hora e meia, numa rede social olhando. Por que eu não fiquei só 10 minutos e parti para a palavra, já que eu queria ficar na rede social? E eu sei que aqui tem muita gente assim, que deixa a Bíblia lá no canto, fechadinha, guardada, e está aqui no celular. Você não vai ganhar nada com isso. Ninguém vai ganhar. Você não será edificado com isso. Estou falando para você não pegar celular, jogar seu celular fora. Tem pessoas que usam celular para trabalhar. Eu estou falando, é o tempo que você está tirando na tua vida para estar em redes sociais. Tudo que não presta está lá. Quantas vezes eu já entrei para buscar um versículo, eu esqueci em qual livro está aquele versículo, qual é o capítulo, qual é o versículo, você entra lá para procurar. Quando você olha do lado de uma janelinha, tem uma mulher pelada. Essa é a verdade, vocês sabem disso. A rede social é bom para quem sabe usar. Agora, se você entrar lá e ver algo que não presta, der conta de sair, glória a Deus, você está cheio do Espírito Santo. Porque se você entra e continua, está no pecado. E depois no outro dia está lá de novo, você sabe que está errado e está fazendo. Então sai desse comodismo. Sai do sofá, sai do Zap, sai do Face, sai do Insta, sai do TikTok, não sei mais qual o nome de todos, Twitter. Sai das redes sociais e vem para a palavra, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida e através da tua vida. Tu quer restauração? Larga essas coisas mundanas para lá, igreja do Senhor.
Essa é a verdade, é o que nós precisamos fazer. Jesus está de braços abertos para nós, mas enquanto nós estivermos tirando a nossa atenção, o nosso foco estiver nessas coisas, nós vamos perecer. Porque uma coisa é certa, o Senhor, Ele pagou um alto preço, preço de sangue, preço de morte, para nos dar posse da salvação. Agora, se nós não tivermos cuidado, nós podemos perdê-la, aquilo que é precioso para todos nós. E nós sabemos, irmãos, que essa restauração que Deus faz nas nossas vidas é algo muito importante, e nós necessitamos dela em todas as áreas, e tudo é importante. Deixa eu dar um testemunho dentro desse processo de restauração. Restauração não é só de vidas, de pessoas, tem restauração de bens também. Meu menino pegou o meu carro algum tempo atrás, esse carro que está aí fora, saiu com ele, voltou com ele à noite, batido, voltou puxado, não voltou nem funcionando. Encostou lá na garagem, a frente destruída, precisando de uma grande restauração, que levaria um custo alto, teria que ter dinheiro para fazer. E eu sem dinheiro, parcelei em muitas vezes, e Deus permitiu que fosse restaurado, porque nós precisamos de nos locomover. Hoje em dia, quem tem um veículo, ou uma moto que seja, e fica sem por uma semana, que fica na oficina, sabe a falta que faz por causa desse tempo moderno que nós estamos vivendo, é uma necessidade. E aí, mandei arrumar. Quando eu paguei, se eu não me engano, a terceira parcela daquele conserto, meu outro filho pegou o carro, foi para a faculdade em Brasília. Na volta estava chovendo, um carro parou no sinal na frente dele, não deu tempo dele frear. Foi até parecido a maneira que ficou. E aí eu não tinha mais o que fazer. Precisava daquele veículo restaurado, a necessidade era grande. E eu me entristeci, me alegrei porque ele não teve nenhum arranhão, mas me entristeci porque sabia da necessidade daquele carro para mim. E esse carro ficou na garagem lá encostado por exatamente 9 meses. E dentro desses 9 meses, foi uma pessoa lá, foi um casal de pastores, orou a Deus entregando aquela situação e declarando que não aceitava em nome de Jesus aquela situação. Depois foi uma missionária também, orou e nos falou, faz um voto com Deus. E eu acredito que ainda demorou uns 2 a 3 meses para mim fazer esse voto. Porque eu sou cuidadoso com essas coisas, cauteloso. E aí, num certo dia, lá na nossa igreja sede, Deus colocou no coração da pastora e ela me falou, e nós vamos fazer o voto. Um voto de sacrifício, porque eu não tinha nem um centavo, consegui arrumar e fiz esse voto. E eu não estava sabendo que algo já estava se movendo no mundo espiritual. Deus tinha já colocado no coração de uma pessoa, o irmão da pastora Eliana, para ele mandar buscar aquele carro lá e devolver para mim arrumado. O que aconteceu? Quando ele estava se preparando para levar o carro, atravessou um motoqueiro na frente dele, ele bateu o carro dele, teve que arrumar a moto e o carro dele. Paralisou aquilo ali. E aí ele foi numa igreja, numa outra cidade, chegou lá, Deus mandou ele fazer. Quando ele retornou, mandou buscar o carro, me entregou o carro. Eu não tive nem... Olha só a obra que Deus faz, o trabalho de levar e buscar o carro. Buscaram lá em casa e devolveram o carro arrumado. Então a obra que Deus faz, ela é por completo. Eu sei que isso não é o mais importante, mas para mim tudo que Deus faz é muito importante, e eu sei que foi Deus quem fez isso. O inimigo tentou impedir, tentou atrapalhar, mas ninguém pode impedir o agir de Deus em nenhuma situação, em nenhuma causa, igreja do Senhor. Agora nós sabemos que o mais importante é a presença do Senhor nas nossas vidas. Para o Espírito Santo fazer morada, não há outro jeito, tem que estar limpo, lavado, purificado, tem que ser restaurado de dentro para fora. Todos nós necessitamos
disso. Então, que você possa, você que tem um desejo de ser restaurado, seja em que área for, você possa, diante dessa palavra, olhar para dentro de você e reconhecer que você é um pecador. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia quem diz que você é um pecador, e se render ao Senhor, se render a Jesus, como Pedro, naquela sua situação, ele fez. Independente da sua situação, independente do lugar que você está, independente da dificuldade que você esteja vivendo, não importa se você está sendo acusado, julgado, condenado, não importa se você está sendo caluniado, não importa que a situação que você está seja uma situação muito difícil, o que importa é que Deus tem poder para realizar na tua vida. Está no vale, glória a Deus. Está no deserto, glória a Deus. Está vivendo um tempo de tempestade, glória a Deus. Está no leito, glória a Deus. Está na prisão, glória a Deus, igreja do Senhor. O inimigo se levantou, a luta está travada, o inferno se enfureceu, glória a Deus, graças a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor, igreja. Não importa a situação que você esteja vivendo, permaneça na presença. Deus vai restaurar a tua vida, igreja do Senhor. Nós estamos quase encerrando. Êxodo 15, 26, o Senhor promete saúde para o seu povo, dizendo: eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 23, Deus promete saúde e longevidade ao seu povo, dizendo: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o seu pão, a sua água, e tirará do meio de ti as enfermidades. Segundo o livro dos Reis 20, versículo 7, a Bíblia diz que o rei Ezequias sarou. O propósito de Deus para o seu povo, o propósito de Deus para mim e para você, é sempre uma vida saudável e restaurada, igreja. Em Provérbios, Salomão responde o segredo de recuperar a saúde: não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo, medula para os teus ossos. Aqui está a receita. Permaneça firme, permaneça caminhando na palavra, permaneça caminhando com o Senhor. Está sofrendo, está sentindo dor, não tem problema. Vem, se não aguentar, vem de pé. Vem de joelho, se não aguentar de joelho, vem se arrastando. Mas vem para a presença de Deus, igreja. É só assim para ser restaurado, igreja do Senhor. Que nesse dia nós possamos celebrar a saúde que o Senhor nos deu. É Ele quem perdoa as nossas iniquidades. É o Senhor quem sara todas as nossas enfermidades. É Ele que tem poder para te restaurar por completo. Nós tivemos aqui a oportunidade de falar de alguns acontecimentos de restauração na Bíblia Sagrada, mas quantos testemunhos vivos tem no nosso meio? Eu sou um desses testemunhos, porque há cerca de 19 a 20 anos atrás, eu estava na perdição, eu estava no lamaçal, vivendo conforme a minha própria vontade, fazendo aquilo que me agradava, e agradava também Satanás, e desagradava a Deus. Mas o Senhor olhou para mim diferente. O Senhor falou: eu vou restaurar. Ninguém acredita, mas eu vou restaurar. 3 separação com a minha esposa. Hoje, quando eu lembro daquilo, eu falo assim: Senhor, graças a Deus que eu era um covarde. Porque quando eu lembro que eu largava a mulher, 2 crianças, para ir para a rua, para boteco, por meio de amizade, para beber, naquela época eu achava que estava certo, porque eu estava cego. Satanás já tinha me aprisionado, eu já era um prisioneiro do diabo. Mas hoje, quando resgatado, restaurado por completo, quando eu olho para aquela situação, eu agradeço a Deus até os dias de hoje, porque não tinha mais saída, uma vida falida. Todos que olhavam, não tem jeito, não vai mudar. 3ª separação, quase completando 2 anos, separando, voltando. Na 3ª,
o inimigo pensou que já tinha vencido, ia completar 2 anos de uma família que ele achava que já tinha destruído, mas o Espírito Santo de Deus conduziu a minha esposa para uma igreja, e ali começou um processo de oração, ali começou a ver mais o que era de Deus, o que Deus podia fazer. Dobra o joelho, começa a orar. Eu não merecia, porque eu estava lá no mundo. Enquanto estava na igreja, eu estava no mundo, fazendo tudo que não prestava. Mas através da oração, o Senhor falou: eu vou restaurar. E me buscou de uma maneira que eu não merecia, porque o certo era pegar pela perna, sair arrastando e levar. Pegou nos braços e me levou e me colocou no lugar da vitória, me colocou no meio dos príncipes, me trouxe aqui para te dizer: a causa do teu filho, a causa da tua esposa, do teu esposo, tem jeito sim, porque quando o carpinteiro de Nazaré colocar a mão, algo vai acontecer, igreja. Mas é preciso se entregar, como Pedro também se entregou naquela situação. Se põe de pé. Ministério Louvor, prepara aí um louvor. Irmã Valdilene, hoje pela manhã, quando vocês estavam aqui orando, o Senhor me levou ao seu testemunho, que eu acho muito bonito, mas o Senhor me mostrou de uma forma diferente. Os irmãos conhecem a irmã Valdilene, alguns tiveram o privilégio de ouvir ela testemunhar o que Deus fez na vida dela, a grande restauração na saúde dela. E hoje, quando eu vi ela saindo aqui da igreja, junto com a irmã diaconisa Marlene, e a diaconisa está ali também. Deus me levou ao seu testemunho, mas ele me mostrava da seguinte forma: o que Deus fez, não estou aqui diminuindo o que Deus fez, até porque não teria condições de fazer isso, porque o que Deus fez foi muito grande. Então a irmã deu testemunho que